Boa noite, turma! Boa noite! Hoje nós vamos viajar e, conforme eu estava dizendo, a nossa viagem imaginária vai para a África do Sul. Não, aliás, África do Sul é o nome de um país, mas vai para a parte sul da África. E a gente pode dar a designação dessa parte de África Meridional ou África Austral. Tanto meridional quanto austral é o mesmo, é equivalente, é sinônimo de sul. Então, se eu disser parte meridional do mundo, do planeta, nós estamos falando da parte sul do planeta, assim como austral. São termos que se equivalem, sul, austral, meridional. E já que eu estou falando da parte sul da África, eu vou começar com o mais emblemático, mais destacado dos países que tem lá. Possivelmente seja a economia, possivelmente não, é a economia mais preponderante nessa parte do planeta, que é a África do Sul. É importante a gente entender os outros países, todos os outros países, porque de uma forma ou de outra, os países do mundo interferem no Brasil. Nós vivemos desculpe a metáfora, mas é como se fosse um ecossistema econômico. O que um país deixa de comprar, vender, guerras, tudo que acontece no métier econômico internacional, no mundo globalizado, acaba mais cedo ou mais tarde interferindo no Brasil. Então é importante, moçada, que a gente compreenda o que está acontecendo para a gente entender as nossas relações, como é que o Brasil participa desse jogo. Ainda mais porque a África do Sul faz parte do BRIC. Alguém já escutou, agora chama BRICS, justamente o S do BRIC vem em função da África do Sul. Alguém que na sala já escutou esse nome BRIC ou BRICS? Alguém já escutou? Já escutou? BRIC, gente, significa tijolo em inglês. E é um trocadilho. Tijolo em inglês, mas por quê? O B do BRIC é do Brasil, o R é de quem, gente? Quem se supõe que seja? O R é da Rússia. O I é da Índia. O C é da China. E agora nós estamos introduzindo o S. O S, gente, tá estranho o S porque é África do Sul, não é? Deveria ser o A, né? Não, é o S. Porque em inglês não se fala África do Sul. A expressão em inglês seria Sudáfrica. E por isso é o S, o BRICS. E a África do Sul faz parte, então compõe junto com o Brasil um bloco dos países emergentes. Não é aqueles países ricos não, que estão lá no topo não, mas aqueles países que estão ensaiando para ficar rico. País que tem um poder econômico interessante, forte. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Tirou da China esse título. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo com uma população jovem. Mal, eu te faço uma pergunta. Quem trabalha de fato, que faz a produção econômica do país? É o pessoal que já está aposentado ou é o pessoal mais jovem? É mais jovem, são os jovens que trabalham. O aposentado merece efetivamente, claro, receber a sua aposentadoria mediante a todo o esforço que eles dedicaram àquele país. Mas eles não são força produtiva do país, então os jovens são a força produtora do país. Os países desenvolvidos, os países mais ricos, o que acontece? Mediante eles terem dinheiro, a população vive melhor, vive bem e vive mais. O que está fazendo com que a faixa etária daquelas populações tenha mais pessoas com mais idade, não estão na faixa de produção, e aquelas que estão produzindo são poucas. E com isso confere a países como a China, como a Índia, que tem muita gente jovem, força, mão de obra trabalhadora e o que ativa a economia. Portanto, todos esses países que estão no BRICS são países que têm uma população grande e essa população faz com que eles se ativem economicamente. Há um tempo atrás, gente, 70% da economia do mundo estava na mão dos 7 países mais ricos. Agora é só 44% e isso tende a aumentar essa equivalência. Essa distorção enorme que se tinha antigamente está perdendo cada vez mais força em função de países como o BRICS estarem crescendo. A África do Sul é o país que está nessa jogada junto com o Brasil. E mais, gente, a África do Sul é um país bem interessante, é um país que tem um grande líder mundial, que lutou contra o apartheid, um sistema opressor de sacanagem contra o povo preto daquele país, que é quase 80% da população. Qual é o nome desse grande líder, gente? Alguém sabe? Nelson Mandela. Que lá entre eles tem mais de 20 nomes, mas o nome carinhosamente que Nelson Mandela tem lá é Madiba. Ele foi um ativista político que batalhou contra o apartheid. Então, no governo, acredito que do último presidente deles lá que... Bom, por 20 anos ele esteve preso. 27 anos ele foi trancafiado numa cadeia lá da África do Sul. Mas ele aproveitou esse tempo para crescer
como pessoa. Ele foi condenado à prisão perpétua, imaginava que ele nunca fosse sair, mas finalmente o presidente Frederic de Klerk, o último presidente branco lá da África do Sul, emitiu dentro lá dos ritos jurídicos da África do Sul, a liberação de Nelson Mandela. Ele saiu da cadeia, sabe para onde? Para a presidência. Ele se tornou o presidente da África do Sul. E foi um bom presidente, um cara sábio, e que durante todos os 27 anos ele não perdeu tempo, ele estudou. Ele não sabia que um dia ele seria libertado, não, mas ele sempre fez questão de cultuar o estudo, saiu e se tornou um bom presidente. Uma das coisas, inclusive, que vale a pena a gente respeitar o Nelson Mandela é o seguinte: você concorda que o Nelson Mandela era um preto e sacaneado pelo povo branco, e agora que ele estava na presidência, o que ele iria fazer? Ele iria meio que se vingar do povo branco, correto? Não, ao contrário. Nem o gabinete dele, que estava repleto de pessoas brancas, ele trocou. Ele sabia que ele precisaria daquelas pessoas brancas e ele tentou promover uma reconciliação. Tem um filme, gente, muito legal que chama Invictus, porque a África do Sul agora que está crescendo o futebol. Esse futebol que o Marlon... Você já viu esse filme? Pois é. Esse futebol que a gente joga aqui na quadra, no dia de educação física, ou melhor, o futebol de campo, lá geralmente é praticado pelos pretos, porque os brancos lá, eles jogam outro esporte chamado rugby. Eles são um monte de outros esportes, rugby, cricket, esportes da influência da Inglaterra. O futebol é meio delegado a um segundo plano. O que o Mandela fez, gente? O Mandela apoiou, ele deu força para o rugby, que era o esporte dos brancos. Ele foi um conciliador, uma pessoa inteligentíssima, que fez com que a África do Sul reconectasse com a democracia e um ambiente mais favorável. Evidentemente, anos de opressão que veio lá dos ingleses, dos Boers. O que são os Boers? Os Boers são os descendentes dos holandeses, os brancos que primeiro se estabeleceram na África do Sul. Então, esses Boers são aqueles descendentes daqueles holandeses. Inclusive, gente, lá na África do Sul, o idioma é o inglês, o oficial. E o Afrikaner, claro, junto com vários outros idiomas locais, dos Zulus, dos Bantus, de povos que estão lá. Mas lá eles falam muito o Afrikaner. É uma mistura de holandês com línguas regionais lá. Bom, gente, a África do Sul tem 3 capitais. Por quê? A África do Sul tinha várias regiões. Quando ela se unificou para se tornar um país, tinha várias regiões. Então, cada região tem a sua força política. Quando ela se unificou, para fazer uma coisa mais equivalente, em vez de dar a capital para um lugar só, meio que distribuiu as capitais. Vamos fazer um acordo? Ó, você fica com a capital do executivo, onde que fica o presidente, o outro lugar ali vai ficar com a capital do legislativo, onde se faz as leis, onde que fica o deputado federal, e a outra capital vai ficar com o judiciário. Então, Bloemfontein é a capital do judiciário. A cidade do Cabo, a famosa cidade do Cabo, de colonização primeiramente portuguesa. Os primeiros europeus que chegaram, Bernardo, na África do Sul, foram os portugueses. Quando os portugueses foram lá descobrir o Brasil, o Brasil foi descoberto por acaso, né, gente? O Brasil, eles não queriam descobrir o Brasil, eles queriam usar uma rota para chegar nas Índias. Então eles iam fazer uma circunferência, um rolê no mundo para chegar na China, na Índia. Só que no meio do caminho, o que tinha? O tal do Brasil, atrapalhou o caminho deles. Eles queriam contornar o mundo. Olha como é que eu disse que o português errou o caminho. Ele não errou o caminho, gente. Ele projetou um caminho de circunferência que era lógico e ia dar lá nas Índias. Mas no meio do caminho tinha o Brasil. Agora o fato é que isso era um caminho alternativo, porque o caminho que é contornando a África, eles já conheciam. E contornando a África, passar além do bojador é passar além da dor. Viver não é preciso, navegar é preciso. Então todos os medos que eles tinham dos mares, e ficavam meses antes, um dos lugares mais tenebrosos que eles passavam era o chamado Cabo da Tormenta. Os Cabos da Tormenta na África do Sul, e depois começou a chamar Cabo da Boa Esperança. E a cidade do Cabo, eles começaram a dar o nome de Cabo da Boa Esperança. Em vez de dar um nome negativo, Cabo das Tormentas, não, Cabo da Boa Esperança, porque passou dali, eles seguiram o caminho deles. Então, gente, essa é a África do Sul, um lugar que já teve a Copa do Mundo, terra da vuvuzela, da jabulana, a bola, também lá da Copa do Mundo, o único país da África onde já teve uma Copa do Mundo. O que foi importante para a África, gente, trazer esse tipo de evento para um país é muito importante. Gera economicamente, não somente durante a Copa do evento, como atrai turistas. Outro dia, Bernardo, eu peguei um motoboy, 99 aplicativo, sabe? E o cara tá falando espanhol. E aí eu tenho vontade de aprender espanhol, a gente arranha uma coisinha, eu brinquei com ele, de falar alguma coisa.
E batendo papo, eu perguntei para ele por que, né, se ele veio do Brasil para trabalhar. Não, eu vim para a Copa. Eu vim para a Copa e acabei ficando. Gostei, coisa tal. Ou seja, tá ativando a nossa economia aí. Pessoal, vamos lá. O próximo país, Botsuana, capital Gaborone. Gente, Botsuana é um país que vai fugir contra aquele estereótipo negativo que a gente tem da África. Não existe um estereótipo negativo que a África é pobre, miserável. Sim ou não? Infelizmente esse estereótipo existe. E infelizmente boa parte desse estereótipo se justifica porque boa parte dos países da África está subdesenvolvida, com pessoas que têm carência alimentar, né? Sofrem. A África é um lugar poderosíssimo, que tem diversos pontos positivos, mas que devido ao neocolonialismo, a submissão aos países europeus, eles foram castigados, sofreram e sofrem muito até hoje. Mesmo porque, por exemplo, o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Quando Portugal deu aquele rolê, deu uma passagem pela África, Portugal fez o colonialismo. O que é a colônia? Sai da metrópole, onde é o grande centro, e eu vou colocando protetorados, vou colocando alguns grupos, alguns equipamentos, vou colonizando o espaço. O primeiro país que colonizou praticamente toda a Europa foi aquele que primeiro deu start, a corrida do que a gente chama de capitalismo mercantilista, né? As grandes navegações. Portugal foi o primeiro. Mas isso aí foi lá no quinhentismo. Agora, mais recentemente, final do século XVII, século XVIII, século XIX, principalmente no século XIX, quando ali por volta de 1885, se não me engano, o pessoal chegou lá na Europa, na Zooropa, sentou o pessoal lá sem consentimento de nenhum africano e sentou no papel, ó, seguinte, isso aqui vai para a França, isso aqui é Inglaterra, isso aqui vai para a Alemanha. Eles dividiram a África, A Alemanha e a Itália, que foram os últimos países da Europa a se unificar, porque eles eram vários condados, eles não eram um país, eles eram uma cidadezinha aqui, uma cidadezinha, tudo separado. Então, a Itália e a Alemanha, que não existiam, chegaram atrasados no neocolonialismo. Os países que mais se apropriaram da África, é isso aí, a Inglaterra, França, Bélgica, gente. A Bélgica, que é um país que todo mundo acha bonitinho, que são pessoas educadas, pessoas maravilhosas, e de fato são. E eu não quero criar nenhuma disposição, nenhum preconceito contra o belga, mas o país Bélgica, né, o rei Leopoldo ali, ele fez a África sofrer demais, e eu vou falar um pouco mais sobre a colonização belga, um pouquinho mais quando nós estivermos ao norte, falando do norte, porque a Bélgica teve um pouquinho mais presente ao norte. Mas esses países fizeram parte do neocolonialismo. Mas a Itália, a Alemanha também pegou alguma coisa, inclusive a Alemanha, a Namíbia, que eu vou falar aqui no próximo fala aqui, é uma colonização alemã. A Alemanha pegou o que sobrou, o que tinha deserto, o que não tinha valor econômico, é o que sobrou. Inclusive, explorou muito a África, juntou gente que não era tão parceiro de outra gente, então aqueles parceiros ficaram em países separados, os povos parceiros ficaram em países separados, os povos rivais ficaram no mesmo país. Deu treta, eu acredito que esse pessoal lá esse pessoal aí das Europa, eles tinham até um pouco disso aí na cabeça, eles queriam deixar treta mesmo. E deixaram, gente. E para que eu disse isso tudo? Para dizer que Botsuana fugiu desse processo todo. Botsuana, que era um dos países mais pobres do mundo, mas eles tiveram democracia. E teve um presidente chamado Ian Khama. Esse Ian Khama, gente, é uma pessoa maravilhosa, ele merece todo o nosso reconhecimento, porque ele conseguiu dar ordem, organização, democracia, investir em estudo. Um país, gente, que não tinha universidades. Toda Botsuana tinha poucos quilômetros de estrada, mas com democracia, com persistência. Um país que tem de um lado o deserto da Namíbia, ou do outro lado o deserto do Kalahari. É um país que tem deserto, mas também tem lá os seus pontos positivos da ecologia, tanto é que lá vive os Cinque Fives, são 5 grandes animais, que é o leão, o hipopótamo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante. Os 5 Fives vivem em Botsuana, mas Botsuana é um país que, apesar dos diamantes, no lugar que estava, nas condições que estava, não era aquela promessa. Hoje é um país que tem a renda per capita superior ao Brasil, se equivale à Turquia, é um país de referência, é um país que está crescendo cada vez mais porque preservou a democracia e conseguiu manter isso até hoje.
O Khama foi no seu terceiro mandato, que ele foi reeleito, ele faleceu, mas felizmente, para você ter ideia que o legado dele permanece, hoje o país com, acho que tem uns 2,5 milhões de habitantes, o filho dele é o atual presidente lá de Botsuana, é um exemplo para o mundo. Lesotho, gente, tá lembrado que eu falei aqui da África do Sul, que a África do Sul tinha várias regiões? Uma das regiões que se tinha era o Lesotho. Lesotho, em vez de ser uma região que se acoplou à África do Sul, ele se transformou em um país. Vamos tentar fixar um termo aqui. Esclave. Esclave é uma coisa que está fora. Por exemplo, pensa no mapa dos Estados Unidos. O Alasca não está junto, o Alasca está separado. O Alasca é separado dos 49 estados americanos, ele é o de número 50, ele está lá em cima, ele está separado de todos os outros. Isso é um esclave. Ele está separado. Por exemplo, a Guiana Francesa, que está aqui, fazendo fronteira com o Brasil, é parte integral da França, não é território, é parte da França. Está aqui no Brasil. Inclusive, gente, Will, você sabe, Marlon, sabe qual é a maior fronteira da França? Você sabe, RP? A maior fronteira da França é com o Brasil. Ué, faz sentido isso? A França é lá na Europa. A maior fronteira da França com o Brasil? É porque a Guiana Francesa está aqui, ela é a França. Isso é um esclave. E para que eu estou explicando o que é esclave? Para explicar o que é enclave. Enclave é o seguinte, é um país dentro do outro. É um país que está totalmente, todas as fronteiras do Lesotho é com a África do Sul que está ao seu redor. Imagina um país, no meio desse país tem outro país, é o Lesotho, é um enclave. Capital Maseru, o inglês e o Sesotho as principais línguas, mas existem outras línguas. Esqueci de falar que a moeda da África do Sul é o Rand, da Botsuana é o Pula e do Lesotho é o Lote. Gente, o interessante, é legal que quem visita, eu andei vendo alguns vídeos desses países, e a sua carteira fica colorida, sabe por quê? Por exemplo, se eu pegar dinheiro e for lá para a Argentina, no Austral, não, eu posso pegar dólar, eu troco o real por dólar, lá eu gasto, sacou? Eu tenho que trocar a moeda se eu vou para outro país, correto? Lá não, a moeda de um país equivale à moeda do outro país, que equivale do outro país, e se você for com a moeda de um país para o outro, você tá valendo. Você pode usar a moeda de Botsuana, da Namíbia, e por aí vai. Eles têm essa relação lá, e de equivalência cambial. Namíbia, gente, Namíbia é deserto. Namíbia tem um grande problema, porque é o seguinte, senhor Everton, deixa eu fazer uma pergunta, como é que funciona a chuva? Você concorda que vem o calor aquece as águas evaporam, concorda com isso? E aí evaporando, as águas formam as nuvens, certo, Cleiton? E aí chove, tem as precipitações. A Namíbia tem um grande problema, gente, porque o que acontece? As águas que vêm lá da Antártica, elas interferem para que as águas da Namíbia sejam muito frias. Então, ao contrário do que possa imaginar, a nossa África, minha interpretação da África é que ela seja toda quente. A água da Namíbia é fria demais. E se é fria, bem gelada, o que acontece? Ela não fica quente, não tem evaporação. Se não tem evaporação, gente, tem chuva? Tem? Não tem chuva. E se não tem chuva, o que aconteceu com a Namíbia? Virou um deserto. A Namíbia é um lugar sofisticado, é um lugar com bastante atrações turísticas, mas é um lugar que sofre pela falta de chuva. Inclusive, é um país grande com uma população muito pequena. É uma das menores densidades demográficas. O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas no mesmo espaço. Por exemplo, aqui na sala hoje, nós estamos um pouquinho, a sala hoje temos 5, 6, 7, 8 pessoas. Então hoje a sala está vazia, estamos com a densidade demográfica baixa. Agora, quando a sala está cheia, 18 pessoas, a densidade demográfica está alta. Dá para entender o que é densidade demográfica? Muita gente no pouco espaço, alta densidade demográfica. Pouca gente no muito espaço, baixa densidade demográfica. É o caso da Namíbia. Windhoek é a capital, inglês é o principal idioma. E o dólar da Namíbia é a moeda. Agora, gente, interessante, porque dessa aula aqui, eu dei uma pesquisada na Suazilândia. Porque eu conheci como Suazilândia e descobri que em 2018 eles mudaram o nome para Eswatini. Mudaram o nome.
Eswatini faz homenagem aos povos que vivem lá na Suazilândia. É um país pequenininho, só não é um enclave da África do Sul, assim como Lesoto, porque ela faz fronteira ali com Moçambique ao norte. E é um país, gente, que tem os valores, cultura muito ligado aos seus ancestrais, aqueles povos primitivos. Então, por exemplo, o rei de lá, ele tem várias esposas. É uma coisa bem assim, ligada às culturas bem antigas. Agora, interessante que lá não é rei. Por exemplo, monarquia. Você já falou em monarquia? Monarquia que tem um rei. Lá tem uma diarquia. Toda vez que eu falo mono, é um. Por exemplo, palavra monossílaba. São quantas sílabas? Uma sílaba. E palavra de sílaba? 3. De sílaba é 3? 2 tapas na sua orelha. É 2 sílabas. Então, 2 sílabas é de sílaba. O que acontece lá é uma diarquia. São 2 reis, que é o rei e a mãe dele. O rei mesmo, né? O mundo é machista. O rei mesmo tem uma preponderância sobre a rainha, mas lá é um rei e uma rainha. O problema, gente, que é bem confuso para os especialistas de política internacional saber como é que funciona a organização política de lá. Primeiro, porque o primeiro-ministro é escolhido assim. Eu acho que o Bernardo aqui está mandando bem na economia, eu vou chamar o Bernardo. Nossa, o Bernardo brigou comigo, nossa senhora. A gente jogou futebol junto, eu sou o rei, né? E o time dele venceu de goleado meu, não quero ir mais não, vou chamar o Marlon para ser o primeiro-ministro. O rei é uma autocracia, sabe? É uma coisa assim bem despótica mesmo, ele que manda lá no país dele. Agora, interessante, gente, e quem está falando aqui é um professor, um cidadão que valoriza e luta pela democracia, acredita na democracia, que, né, segundo dizem, a democracia é o pior regime político, mas depois de todos. Ou seja, pode ser ruim, mas a democracia ainda é o melhor que a gente tem. Eu defendo a democracia, mas no caso lá, gente, da Suazilândia agora e Eswatini, há uma coisa que você tem que dar a mão palmatória. Quer queira que não, é um país que tem excelentes estradas, é um país que em relação aos países vizinhos tem uma economia, o povo vive bem, em relação principalmente aos demais por ali. Então, aquela coisa, é um país despótico, mas, como diria Einstein, contra fatos não há argumentos. O país, entre os que estão ali, principalmente na África, é o que tem uma melhor condição. Tem 2 capitais, Inhambane e Lumbamba, e a moeda é o lilagene. Angola, gente, é um país que tem muita correlação com o Brasil. Várias coisas. Por exemplo, moleque, cafuné, axé, abadá, caçula, várias palavras que estão na nossa língua oriundas de Angola. Então, por exemplo, até o próprio samba, que nós gostamos tanto, ele é um filho do semba. O semba é o estilo musical de lá. E falando em estilo musical, lá é a terra da Kuduro e do... Ai, gente, esqueci o nome do terceiro ritmo mais popular lá, Vou lembrar, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, o nome da terceiro ritmo lá. Mas é um país festeiro, é um país que tem características muito parecidas com o Brasil. Inclusive, o que acontece aqui no Brasil, gente, Angola absorve muito, por exemplo, as novelas brasileiras, as músicas brasileiras. Diz que a Roberta Miranda é ídolo, é idolatrada lá, o pessoal adora ela. Mas a Anitta, a música brasileira é consumida em larga escala em Angola. As novelas, inclusive, existe uma feira lá, uma feira cultural incrível, enorme, que as pessoas vão lá para comprar. Perto lá da sua terra tem lá, você já chegou aí na Feira de Caruaru? É perto de onde você morava, não é? Feira de Caruaru? Pois é, Feira de Caruaru é um exemplo fantástico aqui. O Cleito aqui que veio do Nordeste, veio de um lugar que tem uma feira fantástica, que se você chegar lá em Caruaru, Cleito, você que não conhece lá, mas se você tivesse ido, 3 horas da manhã tem feira. E vende de tudo. Gente, lá é legal, porque o cara ia uma excursão para lá, o pessoal saía de uma cidade, de ônibus, aí chegava no ônibus lá, e era fretado com alguém, aí ele voltava no outro ônibus, porque o cara que levou uma excursão para lá de ônibus, lá na própria feira, ele vendeu o ônibus dele e comprou outro. Ele ia com o ônibus e voltava com outro. É incrível. E lá em Angola tem uma feira que chama Rock Santeiro. Alguém sabe por que Rock Santeiro? Vocês são jovens, vocês não sabem o que é Rock Santeiro, né, gente? Vocês sabem, né? Uma novela,
o pessoal que é da época da Roque Santeiro não está aqui hoje, mas a Yara sabe, eu sei, eu assisti Roque Santeiro quando eu era famosa. Era o nome da grande feira lá. E uma coisa interessante, gente, é que lá na África o sotaque é um pouco diferente. O da Angola não é tão diferente não. Angola, eles tentam imitar o sotaque do português do Brasil. Eles têm uma admiração, eles curtem a gente. Falando do Brasil, outra coisa também interessante, gente, é que teve uma treta internacional assim muito grande, porque a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja internacional e mandou muita gente lá para a África do Sul, missionários, e teve essa relação grande de divulgar, de como é que fala? Levar a palavra lá, né? Para Angola. Só que aí, gente, teve uma treta internacional, você sabe dessa história, né? Porque os pastores lá falaram, romperam com o Edir Macedo, inclusive aí envolveu política, o Bolsonaro perdeu apoio político, porque o Edir Macedo achou que o Bolsonaro não atuou tão bem para poder fazer a média lá. Mas o fato, gente, é que o que aconteceu lá na África do Sul é porque o antigo presidente da África do Sul, que é o José Eduardo Vandune dos Santos, que ficou como presidente da África do Sul, de Angola, por 37 anos. 37 anos. Angola, gente, é um país que se libertou recentemente de Portugal, né? O Salazar, que era o ditador de Portugal, falou Angola é nosso, e até 1971 manteve Angola como colônia de Portugal. E teve uma guerra para fazer a separação de Angola de Portugal. Só que tinha 3 partidos políticos. E o partido dele, o MPLA, é um dos partidos políticos que ajudou Angola a se libertar de Portugal. Só que os 3 partidos políticos que fizeram com que Angola se libertasse de Portugal, esses 3 partidos, depois começou eles próprios a entrar em conflito entre eles, o que manteve uma guerra lá em Angola até agora, recentemente em 2002. Bernardo, Angola tem a 2ª maior produção de petróleo de toda a África, só vai perder para a Nigéria. Então, Bernardo, fazer uma pergunta. Você acha que Angola tem dinheiro? Não. País pobre. Quer dizer, tem rico, o país é rico, mas as pessoas são muito pobres, miseráveis. Por quê? Porque é um dos lugares mais corruptos do mundo. É corrupção pura. Esse presidente aqui, gente, o José Santos, ficou no poder por 37 anos. Vocês acham normal alguém ficar no poder 37 anos? Não tem como, gente. Ele ficou porque ele virou um ditador. Se alguém se opunha a ele, ele ia lá com um monte de ferro, impunha, manipulava as eleições, eleições fraudulentas, manteve no poder. E nessa corrupção toda, pessoal, vou fazer uma informação aqui e vocês me explicam se tem lógica isso. A filha dele é a mulher, não é a mulher mais rica de Angola, não. A filha dele é a mulher mais rica de toda a África. Na África inteira, a filha dele é a mulher mais rica de toda a África. Por quê? Corrupção vem do petróleo, dos diamantes, de grande produção mineral. Aliás, toda a África meridional, que a gente pode chamar de África Austral também, tem minério, tem petróleo, tem diamante. É um lugar que era para ser muito próspero, mas infelizmente, em função de corrupção e de manipulação de titãs internacionais, é um lugar que vive sofrivelmente. Alguns lugares têm prosperidade, outros não. Na África do Sul, os brancos estão ali, ó, bem. Mas o povo preto de lá sofre muito, falta de acesso à educação, carência alimentar, o pessoal chama de insegurança alimentar. Insegurança alimentar, né, gente? É um nome assim, muito efemístico para falar fome, miséria, degradação humana. E é isso, gente. Essa foi a aula que nós estamos apresentando a vocês. Essa parte, que é a parte sul da África, onde que tem o Atlântico de um lado, por exemplo, a Namíbia só tem acesso ao Atlântico. E do outro lado, por exemplo, a própria Eswatini tem acesso ali. Aliás, Eswatini não tem acesso ao mar. Mas do lado de cá é o Índico. O Índico de um lado, o Atlântico do outro. É a parte sul da África e é uma parte do mundo que tem conexão, de certa forma, com o Brasil em diversas instâncias. Pessoal, curtiram a África? Curtiram a África do Sul? Minério, petróleo, uma história interessante, e a gente espera que eles, assim como o Brasil, venham emergir. Valeu você, obrigado.